Olá! Tem sido recorrente em alguns aconselhamentos que eu faço através do WhatsApp ou até mesmo pessoalmente a seguinte pergunta: por que eu estou sofrendo? Ou por que eu estou passando por isso? Na verdade, esse é um momento que Deus quer que você se aproxime dele. Há quem diga que a causa do nosso sofrimento são as nossas más decisões, como se nós fôssemos responsáveis por tudo na nossa vida. Tendo como base o livro de Jó, nós vemos que ele era um homem irrepreensível. Ninguém poderia falar nada contra ele, porque ele era um homem irrepreensível, ninguém tinha nada contra ele. Até que o acusador, o inimigo das nossas almas, chegou diante de Deus e Deus falou bem dele, dizendo: Você viu o meu servo Jó, como ele é justo e é fiel? E o inimigo disse: Mas se você tirar o que ele tem, ele vai blasfemar de ti. E Deus permitiu que tudo que Deus tinha dado para ele fosse tirado. Em um só dia, ele perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos. E no final daquele dia, ele disse: Deus deu e Deus tirou. Mesmo assim, ele não reclamou de nada do que tinha acontecido. E ele tinha perdido tudo, exatamente tudo que ele tinha. Mesmo assim, ele foi tentado ainda mais, dizendo que se tocasse na saúde dele, aí ele ia blasfemar de Deus. E ele teve uma lepra que o atacou o corpo todo. Ele ficou todo cheio de feridas. Diz a palavra que ele tinha um caco de telha que ele se coçava. Os amigos acusavam ele, dizendo que ele tinha algum pecado. A sua esposa mandou ele amaldiçoar o dia que ele nasceu, porém, mesmo assim, ele não blasfemou de Deus. Ele perdeu tudo. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu bens, ele perdeu filhos, ele perdeu as filhas que ele tinha, ele perdeu quase inclusive os amigos e quase até a esposa. Mas ele não perdeu a presença de Deus. Tanto é que no capítulo 42 desse livro, ele se encontra em meio a uma conversa com Deus. E onde ele rasga o seu coração diante de Deus, dentro daquela situação difícil que ele vivia, tudo era contra ele. Ele disse: Deus, antes eu te conhecia de te ouvir falar. Hoje eu te conheço porque os meus olhos te veem. Ou hoje eu te conheço de contigo andar. Ou seja, antes eu te conhecia teoricamente, talvez pelos testemunhos dos outros, talvez por um conhecimento meramente superficial de quem é Deus. Mas por passar por toda aquela dificuldade, por passar por todos aqueles momentos terríveis, ele conseguiu enxergar Deus no meio daquilo. Ele conseguiu enxergar Deus no meio daquela tormenta. Ele se aproximou de Deus e ele conheceu Deus ainda mais. Então, diante disso, eu vejo que às vezes o nosso sofrimento não é causa das nossas más decisões, mas é providencial pela mão de Deus nos levar a esses momentos para que nós tenhamos uma comunhão mais profunda com Ele, para que nós possamos enxergar Deus no meio da dificuldade. A palavra diz: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum. Eu não temerei mal algum, Davi dizia nesse salmo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando nós temos a presença de Deus, quando nós temos a mão de Deus sobre nós, a gente pode passar o que for, a gente pode passar o que vier, porque nós temos Deus do nosso lado. E é isso que importa. Também na vida de José do Egito a gente vê isso, que quando ele se encontra com os irmãos dele, e os irmãos dele ficaram com aquele sentimento de culpa de terem enviado ele para o Egito, José disse: irmãos, não foi vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que providenciou isso para que hoje nós tenhamos sustento, para que hoje toda a família de Jacó tivesse sustento, tivesse amparo. Jó não conheceu todos os planos de Deus durante o seu sofrimento, mas ele viu no final de tudo que Deus estava com ele em todos os momentos. Talvez nós não encontremos todas as respostas para as nossas perguntas hoje, mas um dia você vai entender o propósito de Deus em todas as coisas. Por isso eu te digo,
Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confie em Deus. Ele tem tudo nas mãos. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele te guarda, ele te livra, ele te sustenta, ele provê todas as coisas na tua vida. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas. Em nome de Jesus. Amém.